Peço que você abra a sua Bíblia no Evangelho de João. João, capítulo de número 4, para que nós possamos fazer a reflexão, então, na palavra de Deus nessa manhã. João, capítulo de número 4, a partir do versículo 1. E diz assim a palavra de Deus. João, capítulo de número 4, a partir do versículo 1. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos. Deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta, ou talvez na sua tradução, meio-dia. E nisto veio uma mulher samaritana tirar água. E disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão bem com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que tirar a água e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é o teu marido. Isto disseste com verdade. Até então, vamos orar mais uma vez. Senhor, te agradecemos por essa manhã, te agradecemos por essa celebração. Obrigado porque o Senhor permitiu que estivéssemos aqui. Obrigado pelos louvores, pelas orações. Obrigado, ó Pai, pelas ofertas, pelos dízimos consagrados ao Senhor. Que tudo isso, ó Pai, seja conduzido pelo Teu Espírito Santo como forma de adoração a Ti. Em nome de Jesus, Deus, que nesse momento em que estamos diante da Tua palavra, clamamos que o Teu Espírito Santo abra os nossos ouvidos para que possamos escutar aquilo que o Senhor tem proposto em Teu coração. Pai, em nome de Jesus, não somos capazes por nós mesmos de compreender a Tua verdade. Por isso, precisamos do Senhor para que isso se realize e concretize em nossa vida. Então, por misericórdia, fala conosco, Pai. Essa é a nossa oração, Deus. Agradecidos em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Meus amados irmãos, esse é um texto muito conhecido, um texto que traz, inclusive, o encontro de Jesus com essa pessoa, com essa mulher, e essa mulher era samaritana. E dessa maneira, então, nós, assim como em outros eventos na vida do Cristo, percebemos
que mais uma vez, Jesus, ao se encontrar com uma pessoa, ele tem então ali a realização, a manifestação da sua graça, a revelação do seu caráter messiânico. Nós temos mais uma vez uma vida que é transformada através desse encontro especial com Cristo. Por isso o tema dessa mensagem para esta manhã é um encontro especial. E sempre que notamos Jesus, ao se deparar com uma pessoa, seja ela de classe social qualquer, seja ela de nível de instrução qualquer, não importava para Cristo quem era essa pessoa ou a que cultura ela pertencesse. Essa pessoa ela era transformada por Jesus, essa pessoa era impactada pela vida do Cristo, essa pessoa, sem dúvida alguma, viveria momentos de confronto. E é nesse instante, então, que nós vemos a vida dessa mulher. E é muito interessante, quando nós olhamos para esse texto, que nós vemos que João vai dizer que chega uma informação até Jesus, de que os fariseus ficaram sabendo que Cristo estava batizando e fazendo mais discípulos do que João Batista. E nesse momento, então, os fariseus, eles vão até o lugar em que Jesus estava, e ali, de maneira muito especial, Jesus deixa aquela região partindo para uma outra região. Até para que Jesus não tivesse o confronto com os fariseus e para que a obra de Cristo não fosse interrompida, Jesus então, ele vai para um outro lugar. E é bem interessante porque no versículo de número 4 nós vamos ver João afirmando: era-lhe necessário passar pela província de Samaria. E é interessante que Samaria ficava entre essas duas regiões. Samaria era um lugar que estava entre a Judéia e entre a Galiléia, e necessariamente Cristo, ao fazer essa viagem, ele iria passar por Samaria. Mas João, ele faz questão de registrar esse passeio do Cristo, ou essa passagem de Jesus por Samaria, porque ali em Samaria, Jesus tinha algo a realizar. Porque ali em Samaria, Jesus precisava revelar o seu caráter como Messias. Porque ali em Samaria, Jesus precisava se encontrar com aquela mulher. Jesus poderia ter ido para a Galiléia por um outro caminho. Mas não existe uma missão, não existe uma obra que Jesus ignore. Quando Jesus ele quer alcançar o coração de alguém, Jesus ele tem isso como prioridade. E a prioridade no ministério do Cristo, naquele momento, era alcançar aquela mulher. Por isso, João faz questão de dizer que era necessário que Jesus passasse por Samaria. E isso nos mostra algo maravilhoso. Porque através daquela mulher, Samaria seria apresentada ao Evangelho. Através daquela mulher, as boas novas da salvação chegariam àquela região de Samaria. Jesus ofereceria o seu amor àquele povo que estava perdido através desse encontro que foi totalmente especial. Um encontro que venceu barreiras culturais. Um encontro que venceu barreiras raciais, barreiras sociais. E Jesus, quando ele chega nessa cidade, quando ele chega nessa aldeia chamada Sicar, cansado da viagem, o texto vai dizer então que ao meio-dia, e isso é muito importante para nós, Jesus, ele senta num poço, e quando ele está sentado nesse poço, a Bíblia vai dizer que uma mulher vem retirar água. E é nesse momento então que Jesus, olhando para essa mulher, vai dizer assim: olha, me dá um pouco de água. Isso para aqueles tempos era totalmente revolucionário. Jamais um homem conversaria com uma mulher publicamente. Jamais um judeu conversaria com uma mulher em público, ainda mais se essa mulher fosse samaritana. Até porque o texto vai dizer que existia um preconceito gigantesco entre judeus e samaritanos. Como o Senhor, sendo judeu, pede de beber água a mim, que sou samaritano? E aqui nós entendemos, quando voltamos os nossos olhos lá para o Antigo Testamento, que diante de uma deportação à Síria,
o rei da Assíria trouxe alguns colonos para ocupar essa região de Samaria, e os judeus que viviam ali acabaram se casando e a raça foi então misturada. E não apenas houve essa miscigenação, como também a prática e a forma de adoração também se corromperam. Por isso os judeus não consideravam os samaritanos seres humanos. E se você quisesse ofender um judeu, bastava olhar para esse judeu e chamá-lo de samaritano. Essa era uma ofensa ao judeu. Quando você chamar um judeu de samaritano, você o estaria ofendendo. Tamanho era o preconceito em relação a essas pessoas. E foi exatamente alguém descendente dos samaritanos que fez com que Jesus passasse por ali. Por isso Jesus causou tanto espanto. Por isso Jesus causou tanta admiração. Por isso todas as pessoas que tinham contato com Jesus eram impactados pela sua pessoa. E sem dúvida alguma, quando nós pensamos na pessoa do Cristo, nós percebemos o quanto ele era especial. Quando nós olhamos para Cristo Jesus, nós percebemos o quanto ele era diferente do restante dos seres humanos. Até por isso ele veio para nos dar o exemplo, até por isso ele veio para demonstrar como o ser humano deveria ser se não houvesse pecado, se não houvesse caído. Até por isso Jesus vai nos desafiar o tempo todo a imitá-lo. E quando nós olhamos para o Sermão do Monte, que é a regra, que é a legislação do cidadão do reino de Deus, nós nos assustamos com aquilo que Cristo nos pede. Quando ele vai dizer que precisamos oferecer a outra face, quando ele vai dizer que precisamos caminhar mais uma milha, quando ele vai dizer que não apenas a capa, mas também a túnica, quando ele vai dizer que precisamos emprestar sem esperar receber, quando ele vai dizer que nós temos que amar os nossos inimigos, orar por aqueles que nos perseguem, bendizer aqueles que nos maldizem, Jesus, sem dúvida alguma, causava espanto em todos aqueles que o conheciam. E essa situação não é diferente. Jesus causou também espanto, porque Jesus nunca buscava ser o centro das atenções. Quando a fama batia ali à porta, o Senhor Jesus se retirava para orar sozinho ao monte. Em algumas situações o povo gostaria de aclamá-lo como rei, e Jesus então se ausenta do meio da multidão, porque não era essa a proposta do ministério de Cristo Jesus. Jesus, ele era desprovido de todo e qualquer preconceito. Jesus convivia com aqueles que eram desprovidos de valor social. Jesus era alguém que devolvia ao ser humano a condição de ser humano. Até porque a sociedade nos tempos de Jesus era muito cruel no julgamento em relação a algumas pessoas. Como, por exemplo, aqueles que sofriam da hanseníase ou da lepra, eles eram afastados, eles eram isolados, eles eram enviados a uma cidade ou a um vale conhecido como Vale dos Leprosos. E Jesus, quando ele realiza um dos seus milagres, logo após o término do seu Sermão do Monte, a Bíblia vai dizer que Jesus, estendendo a mão, o tocou e disse: quero ser curado. Jesus, sem dúvida alguma, causava espanto. Jesus conseguia captar os sentimentos e os sofrimentos mais profundos na alma daqueles a quem ele queria alcançar. Jesus tinha os ouvidos atentos aos sofrimentos da alma, aos sofrimentos do coração. Jesus curava não apenas as mazelas físicas, mas Jesus se preocupava em curar aquilo que o olho humano não poderia identificar, aquilo que o olho humano não poderia ver. Por isso os encontros com Cristo, eles são tão especiais. Por isso que os encontros com Cristo, eles são tão transformadores. E os diálogos que as pessoas tinham com Jesus revelava muito a respeito dessas pessoas. Quando Jesus ele encontra aquele aleijado no tanque de Betesda, que era um lugar onde as pessoas estavam para serem curadas, aquele homem já naquele lugar há muitos anos, Jesus faz a seguinte pergunta para ele: queres ser curado? Talvez se estivéssemos ali
escutando esse diálogo, nós faríamos a seguinte afirmação: é claro que ele quer ser curado. Se ele está aqui, é porque ele quer ser curado. Mas a resposta daquele homem à pergunta de Jesus revela o que estava no seu coração. Porque aquele homem vai dizer assim: olha, Senhor, eu não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque. Quando eu estou indo, vem outro e pula antes de mim. Jesus sabia que o coração daquele homem estava no tanque, que o coração daquele homem estava relacionado às pessoas. Os diálogos com Jesus revelam aquilo que está presente no nosso coração, e não foi diferente com essa mulher. Quando Jesus faz aquele pedido: olha, você não me dá um pouco de água? Aquela mulher, olhando para Jesus, ela vai assumir a sua posição de inferioridade. Posição essa pregada pela sociedade. Como é que você, sendo judeu, pede de beber a mim, que sou samaritana? E Jesus, então, olhando para aquela mulher, vai dizer: olha, se você conhecesse o dom de Deus e conhecesse aquele que está te pedindo água, você lhe pediria água, e ele te daria água viva. E aí aquela mulher, então, não satisfeita com essa resposta de Jesus, vai dizer assim: olha, o poço é fundo, e você não tem com que tirar água desse poço. Porventura você é maior do que o nosso pai Jacó. E é muito interessante que Jesus, olhando para aquela mulher, ele vai dizer o seguinte: olha, quem beber dessa água vai ter sede novamente. Mas quem beber da água que eu lhe der, jamais terá sede. E é nesse momento que essa mulher, entusiasmada com a oferta de Jesus, ela vai dizer: olha, então me dá dessa água, para que eu não precise mais voltar ao poço. E aqui, meus queridos, apenas para ilustrarmos e entendermos antes de aplicar esse texto, a Bíblia vai dizer e vai trazer um detalhe muito importante, que era meio-dia, a hora sexta. As mulheres não iam ao poço buscar água ao meio-dia, lugar deserto, árido, quente. E as mulheres também não iam no poço sozinhas retirar água, elas iriam em grupo. Isso no final da tarde ou isso nas manhãs. Então, alguma coisa existia na vida daquela mulher que fez com que ela buscasse água ao meio-dia. Talvez o seu trabalho, a sua empreitada fosse muito grande, ou talvez, quem sabe, ela não gostaria de estar junta com as outras mulheres. Ela não queria estar junto com as outras pessoas. E quando nós vemos então o desenrolar desse texto, nós compreendemos que essa mulher, ela sofria um preconceito em sua aldeia. Essa mulher, ela era vítima, sem dúvida alguma, de olhares. Essa mulher, sem dúvida alguma, estava frustrada, estava cansada, estava ferida, estava machucada, porque o seu histórico fez com que ela tivesse em seu coração dores profundas. Até por isso o isolamento, até por isso a solidão, até por isso o desespero diante da oferta de Jesus. E Jesus então, ao olhar para aquela mulher, vai dizer: olha, então por favor, vá chamar o seu marido. E quando Jesus faz esse pedido para aquela mulher, aí então vem a resposta. E os diálogos com Cristo revelando o nosso interior. Aquela mulher vai dizer: olha, eu não tenho marido. E Jesus então, olhando para aquela mulher, vai dizer: disseste bem, porque você já teve 5 maridos, e aquele que agora está com você não é o seu marido. Por que os encontros com Cristo, eles são tão especiais? Ou o que esse encontro com Jesus causou na vida dessa mulher? E sem dúvida alguma, também é proposta do Cristo que o nosso encontro com Ele também venha causar em nossas vidas. Até porque nós confundimos salvação com um dia isolado. Nós achamos que salvação é apenas aquele dia em que respondemos positivamente a um apelo ou ao chamado do Cristo. Enquanto que o apóstolo Paulo, no carta aos Filipenses, vai dizer: desenvolvei a vossa salvação. Meus amados irmãos, a conversão acontece num dia específico.
Mas a salvação é um processo que nós precisamos desenvolver, e esse processo é diário. E esse processo acontece todos os dias na nossa vida, quando nós renunciamos para nos parecer cada vez mais com Cristo Jesus. Todas as manhãs, todos os dias, são oportunidades que nós temos para nos encontrarmos com Cristo e permitir que Ele trabalhe em nossas vidas, para que cada vez mais nós venhamos nos parecer com Ele. Essa é a proposta de Jesus para todos nós. A primeira característica, então, de um encontro especial com Cristo, é que esse encontro com Jesus nos devolve a esperança. Um encontro especial com Cristo nos devolve a esperança. Porque no momento em que Jesus oferece essa água viva, da qual quem tomar não sentirá mais sede, nesse momento as esperanças daquela mulher são renovadas. Aquela mulher olha para Cristo e vai dizer assim: olha Jesus, então me dá dessa água, porque eu não quero mais voltar nesse poço. Me dá dessa água, porque eu não vou ter que enfrentar mais os olhares preconceituosos das pessoas. Me dá dessa água, porque eu não precisarei mais me expor. Me dá dessa água, porque agora, enquanto eu não sinto mais sede, eu não vou precisar mais mostrar para as pessoas as minhas feridas. Aquela mulher viu a possibilidade de romper com o seu passado. Aquela mulher viu a possibilidade de romper com aquilo que a fazia sofrer, mesmo tendo uma compreensão ainda limitada da obra de Jesus. Porque no começo Jesus estava pedindo água, e agora Jesus estava a oferecendo. E nesse momento que Jesus a oferece, aquela mulher sem compreensão do que Jesus estava querendo dizer, vai pedir: Senhor, eu quero tomar dessa água. Meus amados irmãos, se uma coisa que nós podemos identificar nos nossos dias é que cada vez mais as pessoas estão sem esperança. Sem esperança em relação ao casamento, sem esperança em relação à família, sem esperança em relação aos filhos, sem esperança em relação à condição econômica, sem esperança em relação à saúde, sem esperança em relação ao mundo que nós vivemos. Cada vez mais a palavra esperança, ela foge do nosso vocabulário. Nós não acreditamos mais nas promessas que nos são feitas, até porque muitas delas não se cumpriram. Promessas de melhoria, promessas de uma qualidade de vida melhor, promessas de que um emprego iria solucionar os problemas e as frustrações do meu coração. Nós estamos sem esperança. Nós estamos vivendo num tempo onde as pessoas não conhecem mais essa palavra. Sem esperança em relação ao futuro, sem esperança em relação à sociedade, sem esperança em relação ao país. De repente você aqui nessa manhã está sem esperança em relação a alguma situação na sua família. Porque os seus filhos estão distantes, porque o seu casamento não vai bem. Sem esperança em relação ao seu ministério, sem esperança em relação à sua vida profissional. A grande notícia para todos nós é que um encontro verdadeiro com Cristo nos devolve a esperança, porque nos faz lembrar que Ele está no controle de todas as coisas. Jesus não foi por acaso até aquela cidade. Era-lhe necessário passar por Samaria. Na vida do cristão não tem sorte ou azar. Na vida do cristão tem a vontade soberana de um Deus soberano. É isso que a palavra de Deus nos mostra. Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todos os fios do nosso cabelo estão contados. Não cai uma folha sem que seja da vontade de Deus. Essa é a grandeza do nosso Deus. O encontro com Ele nos devolve a esperança.
E quando nós olhamos para a palavra de Deus, no livro de Lamentações, capítulo de número 3, o profeta vai dizer: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Meus amados irmãos, não importa a situação que você está vivendo, não importa o quão grave é o problema na sua vida, somente o fato de você ter acordado hoje, ter levantado, estar aqui, é porque os planos de Deus ainda não estão completos na sua vida e o Senhor ainda tem algo a realizar no seu caminhar. Isso é palavra de Deus. O encontro com Cristo nos devolve a esperança. Não apenas isso, mas quando nós olhamos para esse texto, nós vemos que um encontro verdadeiro com Jesus, além de nos devolver a esperança, ele também nos mostra quem realmente nós somos. O encontro com Cristo revela quem nós somos. E uma das grandes lutas do indivíduo moderno é ter essa certeza de quem ele é. Até porque são muitas as fontes que querem definir o homem, que querem definir o ser humano, que querem definir quem nós somos. Então nós vemos os que os outros querem dizer a respeito de nós. Nós temos aquilo que a mídia diz ao nosso respeito. Nós temos ainda uma terceira imagem em relação a nós mesmos, que é aquela que nós temos ao nosso próprio respeito. E muitas vezes nós nos enganamos em relação a quem somos. Porque ou nos julgamos superiores àquilo que realmente somos, ou nós nos julgamos inferiores. E aqui, nesse encontro com Cristo, é maravilhoso, porque nós temos a possibilidade de conhecer aquilo que Deus pensa a respeito de nós. Então, quando nós temos um encontro com Cristo, fica bem claro quem nós somos aos olhos de Deus. E quando aquela mulher demonstrou esse interesse em provar da água que Jesus estava oferecendo, Jesus então faz aquele pedido a essa mulher: vá chamar o seu marido. E esse pedido fez com que essa mulher olhasse as coisas de uma nova perspectiva, com os novos olhos. Fez com que essa mulher tirasse os olhos das pessoas, tirasse os olhos dos problemas, tirasse os olhos do preconceito que ela enfrentava e que ela vivia, e fez com que essa mulher voltasse os olhos para si. Naquele exato momento, aquela mulher deixa de olhar para as dificuldades e passa a olhar para dentro do seu coração. Meus amados irmãos, isso nos mostra que Jesus, ele quer curar e ele quer trabalhar a raiz do problema. Jesus, ele quer ir no mais íntimo e no mais profundo do nosso ser. Jesus estava revelando para aquela mulher onde estava a sua verdadeira sede. Jesus estava revelando para aquela mulher aonde estava a sua ferida. Jesus estava mostrando que a cura precisava acontecer no coração daquela mulher e não no exterior e não nas circunstâncias. Porque muitas vezes, meus amados irmãos, nós queremos que Deus mude as circunstâncias, mas nós não queremos mudar. Nós pedimos para Deus mudar as situações, mas nós nos esquecemos de pedir para que Deus venha transformar as nossas vidas. Enquanto que muitas vezes somos nós as respostas das nossas próprias orações. Porque muitas vezes eu quero filhos melhores, mas eu não estou disposto como pai a reconhecer que eu preciso melhorar. Muitas vezes eu quero um casamento melhor, mas como esposa eu não estou disposta a reconhecer que quem precisa mudar sou eu. Muitas vezes nós pedimos para que Deus mude aquilo que está à nossa volta, enquanto que Deus está olhando para nós e está dizendo: olha, para que essa circunstância e essa situação mude, você precisa mudar. E muitas vezes nós não estamos dispostos a reconhecer isso. E muitas vezes nós não estamos dispostos a aceitar as mudanças que Deus tem proposto a cada um de nós. E na situação que nós estamos vendo, diante da resposta daquela mulher, quando aquela mulher vai dizer: olha, eu não tenho marido.
Se Jesus estivesse conversando conosco e fôssemos nós no lugar dessa mulher, o que será que Cristo pediria que buscássemos? Porque no caso daquela mulher, Jesus disse, olha, vá buscar o seu marido. E se fôssemos nós, quais seriam as situações, ou quais seriam as coisas, ou quais seriam as pessoas que Jesus pediria que buscássemos? Onde está a nossa sede? De repente Jesus pediria, olha, vá buscar o seu emprego. Vá buscar o seu cônjuge. Vá buscar o seu dinheiro. Vá buscar o seu carro. Vá buscar o seu computador. Vá buscar o seu smartphone. Vá buscar o seu sucesso. Vá buscar o seu trabalho. O que será que Jesus pediria para que nós buscássemos? Sem dúvida alguma, meus amados irmãos, a exemplo dessa mulher, todos nós temos fontes onde temos procurado matar a nossa sede. De repente, essa loucura do sucesso profissional, de repente, essa loucura da projeção no mercado de trabalho, de repente, essa loucura do ser conhecido, da fama, do sucesso aos olhos do mundo, de repente, essa loucura do Deus Mamon, chamado dinheiro. Talvez isso tenha servido de fontes para que nós, então, possamos matar a nossa sede. Só que Cristo deixa bem claro que somente a água que Ele tem a oferecer é que pode matar a sede que está presente em todos os corações. Em todos os corações. Um verdadeiro encontro com Jesus faz com que olhemos para nós com os olhos de Deus e faz com que nós enxerguemos o que Ele quer mudar. Enxerguemos aquilo que Ele quer transformar, aquilo que Ele quer restaurar. Por isso, necessariamente, um encontro com Cristo, quando ele acontece, nós passamos a olhar para nós mesmos e para aquilo que Deus quer realizar e para aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas. Porque aquela mulher, ela não foi humilhada por Cristo. Aquela mulher, ela não foi diminuída. Aquela mulher, ela não foi desmerecida por Jesus, não. Muito pelo contrário. Jesus enalteceu aquela mulher. Jesus exaltou aquela mulher. Porque com sinceridade, ela reconheceu quem ela era. E para terminar, meus amados irmãos, o encontro com Cristo não apenas nos devolve a esperança, não apenas nos mostra quem nós somos, mas o encontro com Cristo nos transforma em instrumentos da graça de Deus. Aquela mulher foi transformada num instrumento da graça de Deus. Quando aquela mulher teve de volta a sua esperança, quando aquela mulher teve um encontro consigo e um encontro com Cristo, reconhecendo que Ele era o Messias, quando nós vemos o final desse texto, nós percebemos João registrando esse episódio, dizendo assim, e ela deixando o cântaro e deixando o poço, correu para a cidade, para anunciar quem ela havia conhecido. Naquele momento, tirar água do poço já não fazia mais diferença. O que as pessoas diziam a respeito dela já não fazia mais diferença. Todo sofrimento, toda angústia, todo cansaço, tudo aquilo que ela havia enfrentado, todas as frustrações, agora eram pequenas perto daquele a quem ela havia conhecido. Na vida daquela mulher, as coisas velhas haviam passado e tudo se fez novo. Essa é a promessa do Evangelho àqueles que são discípulos de Jesus. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Porque ela teve um encontro com alguém que oferecera algo que ninguém mais poderia oferecer. Algo que devolveu a sua vontade de viver, algo que devolveu a sua esperança, algo que mudou a perspectiva em relação à vida. E isso transformou aquela mulher num instrumento da graça de Deus. Deixando o cântaro, é a expressão que o texto usa.
E agora, aquela mulher indo até a cidade, uma outra expressão muito interessante, vai dizer que ela disse àqueles homens. Agora não fazia mais diferença o fato dela ser mulher. Agora ela não se importava mais em se dirigir aos homens daquela cidade. Porque em Cristo ela era uma nova criatura. Conhecendo Jesus, ela poderia continuar a sua vida normalmente. Talvez voltar para sua casa e regularizar a sua situação. Talvez ela, tendo esse encontro com Cristo, ela tivesse consciência da sua salvação, e isso iria bastar para que ela continuasse, para que ela tivesse uma vida feliz, para que ela agora pudesse continuar buscando a água do poço e agora com uma nova perspectiva. Quem sabe na expectativa de novamente encontrar Jesus ali no poço. Mas não é isso que ela faz. Ela volta para a cidade na expectativa de encontrar aquelas pessoas que outrora agiram com preconceito em relação a ela, e para essas pessoas ela anuncia a salvação. Para essas pessoas ela anuncia o Evangelho. Para essas pessoas ela anuncia o Cristo. Meus amados irmãos, nós que tivemos um encontro com Jesus, além da esperança, além de uma nova visão em relação a quem nós somos também instrumentos da graça de Deus. No lugar em que você estiver, nós precisamos ter essa convicção. Jesus está com você. No lugar em que você estiver, ali está o reino de Deus. O método de Deus para alcançar vidas é através de pessoas. Deus escolheu pessoas para alcançar pessoas. Nós divulgamos empresas, nós divulgamos sites, nós divulgamos músicas, nós gostamos de recomendar lugares quando nós gostamos desses lugares. Nós divulgamos restaurantes, academias, colégios, empresas. Nós fazemos isso o tempo todo, nós recomendamos profissionais, mas muitas vezes nós nos esquecemos de falar de Cristo Jesus. Nós recomendamos tudo a todos, mas nós não temos vivido como instrumento da graça de Deus no lugar em que nós estamos. Deus conta conosco. Você é boca de Deus onde você está. Você é o abraço de Deus. As pessoas virão até Jesus quando elas enxergarem Jesus nas nossas vidas. Talvez a única possibilidade e oportunidade que uma pessoa terá para ler a palavra de Deus será olhando para você. E quando ela olha para você, qual é a Bíblia que ela tem lido? Quando ela olha para as nossas vidas no lugar onde estamos, qual é o Cristo que nós temos apresentado para essas pessoas? Você é instrumento da graça de Deus. Você é alguém que precisa levar a paz em meio à guerra. Você é alguém que precisa levar a luz em meio às trevas. Você é aquele que precisa levar o perdão em meio ao ressentimento. Você precisa levar a libertação em meio àqueles que estão cativos. Você precisa levar a salvação no mundo que está perdido. A igreja é o porta-voz de Deus nessa terra. A igreja possui o pão que mata a fome, possui a água que mata a sede, e cabe a nós levar o pão e a água àqueles que estão famintos e àqueles que estão sedentos. Qual é o cântaro e qual é o poço que nós precisamos deixar para que possamos viver como instrumentos da graça de Deus? O Senhor Jesus, nesse encontro maravilhoso que temos com Ele, a sua proposta é nos devolver a esperança, é nos mostrar aquilo que Ele quer melhorar e mudar em nossas vidas, mas é também nos enviar como instrumentos da sua maravilhosa graça.
Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude e que Deus nos dê condições de anunciar ao mundo que existe alguém querendo te encontrar. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.